mais um corte aqui do Jogo Onde. Para ver o conteúdo na íntegra, você vai aqui na Vijato TV e procura o vídeo completo com toda essa resenha. Se você gostou, se você quer mais, inscreva-se. Soca o like e dê essa moral pra gente continuar fazendo material diferenciado aqui no YouTube. Foi isso mesmo, ele foi demitido, ele já tinha sido campeão carioca com o Flamengo antes, nesse mesmo ano de 2000, é um dos grandes treinadores da história do Flamengo, um dos grandes ídolos em campo também da história do Flamengo, Carlinhos Violino, voz fina, mansa, tranquilo, e um grande cara. E o próximo jogo que teve, você não jogou, que foi o Flamengo e Vélez, e aí o Flamengo ganhou no Maracanã. E aí eu vou ilustrar da forma que eu via, tá? Enquanto torcedor. Eu acho que na época... Hoje, as pessoas veem futebol de uma forma. Em 2000 era outra coisa. A carreira dos jogadores estava ainda acontecendo. A expectativa maior era sobre a contratação do Denilson. O Denilson já era o jogador da seleção principal, o Denilson é o jogador já de Copa do Mundo. Havia essa expectativa maior sobre o Denilson. E eu acho que isso pesou para você acabar ficando no banco nessa situação de ter que escolher. Você acha que o raciocínio é por aí? Não, acho que não, porque na verdade o equilíbrio era no meio-campo e o Denilson era atacante. Então, ali o Denilson e o Edilson na frente, e a gente já tinha as movimentações conhecidas, né? Então a briga maior era no início pro Carlinhos e no final com o Zagallo, para colocar o Pet jogando junto comigo. Porque o Pet era a referência do time. Mesmo com os outros nomes que chegaram, a referência maior do time era o Pet. Estava jogando demais. Foi o melhor jogador do Flamengo em 2000, sem dúvida. Foi. Já estava algum tempo no Flamengo e jogando bem, jogando num bom nível. Então, assim, a expectativa maior era do treinador, como eu falei no início, o Carlinhos, e finalizando com o Zagallo, de fazer com que quem jogasse atrás de nós, os dois volantes, que eles tivessem um mínimo de equilíbrio. E vamos lembrar o seguinte, o lateral esquerdo era o Atirso, que para frente era um leão, mas para correr para trás também era difícil. Sim. Então, eu lembro de conversas que eu tinha com o Juan e com o Gamarra, achar esse equilíbrio era difícil, porque nós tínhamos que achar uma forma desse meio campo ser mais equilibrado e ainda tinha a situação de cobrir o Atirso. Já que do lado direito o Mauro e o Alessandro eram mais seguros do que o Atirso. O Atirso não, o Atirso... e era o forte do Atirso, né? Driblava muito bem, chutava de fora, entrava na área. Então achar esse equilíbrio eu acho que era o principal do Carlinhos quando ele me tira. E depois segue com o Zagallo, né? Acho que mais 2, 3 jogos, até eu tendo a chance de treinar e melhorando, mostrar pro Zagallo que eu podia retornar. Tanto que eu acabo o ano jogando ao lado do Pet. E aí eu não lembro, mas eu acho que jogando ao lado do Pet já sem o Denilson. Que era essa briga do treinador para tentar achar um equilíbrio para esse time poder jogar bem. Pois é, mas eu disse no sentido de que já estava complicado, apesar do Denilson ter feito um jogo muito bom contra o Vélez, por exemplo, no Maracanã, o equilíbrio estava meio estranho. Nesse jogo do Vasco ele também não começa como titular. Joga o Adriano. O Adriano vai muito bem, por sinal, nesse jogo com o Edilson. E na estreia do Zagallo. Eu até tinha dúvida se você tinha jogado com o Atirson no Flamengo. O Atirson sai. Ele vai para a Itália e... Sim, não, mas acho que nesse time jogava o Atirson. Talvez ele tenha ido depois. Ele não ficou até o fim do ano, mas chegou a jogar nesse time sim. E esse jogo do Vasco é o grande jogo do Flamengo, assim, em termos de resultado, né? Porque o do Corinthians, que foi um grande jogo também, que você arrebentou junto com o Pet, tá mais pro fim, ele já é um jogo que o Flamengo já não tem mais o que fazer no campeonato, né? Já tá naquela situação que esse jogo 8 e não ia chegar e tal. E esse jogo do Vasco já é o jogo do time a ser batido, né? O Vasco estava sempre nas primeiras posições, é o ano que o Vasco acaba sendo campeão. Então era o jogo realmente a ser batido. E se nós lembrarmos, provavelmente o Zagallo tenha colocado o Jorginho para jogar, que era um volante mais de marcação, né?
Então, nessa coisa que a gente fala do equilíbrio, provavelmente o Zagallo tem achado o equilíbrio com a entrada do Jorginho. Se nós lembrarmos os volantes que tinham, também eram volantes que queriam jogar. Rocha. O Moser queria jogar, Leandro Ávila queria jogar, o Rocha queria jogar. Então o Jorginho, a primeira função dele, ele se consagra assim, né? Sendo um jogador de fazer o trabalho sujo ali, de ser muito marcador, não tinha a qualidade técnica que os outros tinham, mas era um cara de muita entrega, de muita luta, de muita briga, de boa leitura da posição. Então provavelmente o Zagallo tenha achado o equilíbrio dele dessa forma. O Jorginho, que não é o Jorginho do Tetra, o lateral, o Jorginho meio campo, volante, jogou muito tempo no Flamengo, carinhosamente apelidado pela torcida criativa de Jorginho Pedreiro, porque ele tinha o bigodinho de pedreiro aqui no popular do Carioca. E a escalação desse time do Flamengo, Júlio César, Juan, Gamarra, ainda com Atirson, Leandro Ávila, Pet, Rocha, Jorginho, Edilson e Adriano. 4-0, belíssimo jogo contra um Vasco com o Romário, com o Juninho Pernambucano, com o Juninho Paulista, com o Viola, com o Júnior Baiano, que foi citado há pouco. O time a ser batido, o time que foi campeão brasileiro. E o Jorginho Tetra, ele entra nesse jogo, só que pelo Vasco. Ele entra durante a partida. Sim, o Jorginho estava no Vasco. O Vasco era muito forte. Muito forte. E você entra nesse jogo. E eu vi esse jogo há pouco tempo. Você joga bem esse jogo. Não, depois do jogo da Portuguesa, que foi o jogo que o Carlinhos me tira, naquela conversa que eu contei há pouco, eu jogo acho que contra o Fluminense um pouquinho, depois jogo um pouquinho contra o Vasco. Sim. E aí eu começo a jogar. Tem um jogo do River Plate na Argentina que é um bom jogo. Inclusive eu vi esse jogo esses dias. Eu joguei num bom nível. Então eu encerro num bom nível. Eu começo mal, porque o time está desequilibrado e tem todas essas histórias que eu acabei comentando aqui há pouco. Após a troca Carlinhos Zagallo, o time dá uma melhoradinha, ele consegue achar esse equilíbrio e eu volto a jogar. Eu dentro do campo mostro que eu tinha condição de jogar. Então eu encerro jogando contra o River, contra o Corinthians em São Paulo, contra o Vitória no Maracanã e o ano acaba. Mas eu encerro jogando num bom nível, com o time jogando um pouquinho melhor do que estava jogando antes. Não. Você é muito crítico e às vezes isso pesa negativamente na sua própria crítica. Eu falei, você está jogando bem, você sai jogando muito. É outro nível. O jogo que você faz contra o Corinthians, né? Pelo menos a minha memória afetiva, foi um jogo excelente e os lances não negam isso, e contra o Vitória você faz gol. Mas vamos pouco a pouco, você lembra as histórias, isso é muito bom, viu? Tem uma história que eu não sabia. E eu não te contei que depois desse episódio do churrasco, famoso aqui no Rio de Janeiro, né? Um churrasco frequentado. Que eu escapei desse churrasco. O Alex escapou. Que alguém vazou o endereço, alguém que eu suspeito muito quem seja, né? Que era atacante. A situação foi que um cidadão teve foto, né? Chegou, não sei se sabe, tiveram várias fotos. Tiveram várias fotos. As fotos estavam no jornal. Morava em frente à banca. E aí ele comprou todos os jornais da banca. A patroa não vê. Comprou tudo. Queima de arquivo. Lógico. Acabou com a prova da evidência. Não tem TV, né? Não tem rádio, não tem garçom. Queima de arquivo. O jornal é que vai resolver a situação. Daquela banca. Esse foi o Jogo Onde com meu amigo Alex Cabeção. É verdade, o craque. Que jogou no Flamengo. Jogou onde? No Flamengo. Para você ver mais conteúdos desse, saber mais sobre nossos ídolos, soca o like e inscreva-se aí.